Fala aí, galerinha do 7º ano, tudo bem? Aqui é a professora Nayane Oliveira, do canal Conectados na Língua Portuguesa, e hoje eu vim aqui trazer para vocês a explicação da nossa aula número 4, do PET número 2. Vamos lá? As atividades dessa semana, elas estão nas páginas 14, 15, 16 e 17, e o assunto abordado nessas aulas é o texto dramático. Vamos nessa? Lembrando, galerinha, que essa videoaula não substitui a aula do canal Rede Minas, tá certo? É apenas uma complementação para que vocês consigam responder as atividades com mais facilidade, ok? Então vamos lá. Na página número 14, nós temos dois textos, né? Nós temos o texto número 1, que se chama Era uma vez um reino sonolento, e nós temos o texto número 2, que se chama O Reino Adormecido. Temos que fazer a leitura dos dois textos com bastante atenção, certo? Não vou ler com vocês agora, senão o vídeo vai ficar muito grande, mas façam a leitura com calma, com concentração, para que a gente consiga responder as perguntas, ok? Ótimo! Na página número 15, nós temos o exercício número 2. Ele questiona quais são os personagens do texto 1 e do texto 2. Essa pergunta é fácil, né? Vocês vão voltar lá no texto da página 14 e vão retirar do texto 1 quem são os personagens e do texto 2 também quem são os personagens, tá certo? O exercício número 3, ainda na página 15, ele traz uma tabela, na verdade. E essa tabela, ela tem dois espaços, duas lacunas, uma para cada texto. A primeira lacuna é para o texto Era uma vez um reino sonolento e a segunda para o reino adormecido. E vocês devem preencher de acordo com as informações que estão sendo pedidas. Primeiro, possui narrador, isso é, alguma voz que conta a história? Aí vocês vão voltar lá na página 14 e analisar o primeiro texto. Ele tem um narrador ou não? Ok? A mesma coisa com o texto número 2. A segunda perguntinha aqui da tabela é: há falas de personagens? Como elas aparecem no texto? Pessoal, a fala do personagem, ela pode ser introduzida de duas maneiras: direta e indireta, tá certo? A maneira indireta é quando o narrador faz a representação da fala, ele dubla a fala do personagem. E a maneira direta é quando nós fazemos o uso de dois pontos, travessão, para indicar a fala do personagem. Lembram disso? Matéria bem antiga, lá do 5º ano, tá certo? Então, aqui na segunda pergunta da tabela é para vocês responderem se há falas de personagens e se elas aparecem de maneira direta ou indireta, ok? Terceira pergunta: como são caracterizados as personagens? Como é que são descritas as personagens nos dois textos? Que informações nós temos sobre esses personagens? Ok? E a última perguntinha da tabela é: como é apresentado o ambiente? Nos dois textos, como é que o ambiente, o local onde se passa a história, foi representado aqui nos textos? Tá certo? Galerinha, exercício número 4. Ele questiona o seguinte: que tipo de discurso aparece no texto 1 e no texto 2? Vamos relembrar aqui rapidinho. Os tipos de discurso. Ele pode ser direto, indireto ou indireto livre. Vamos relembrar aqui. O discurso direto é aquele onde aparece exatamente a fala da personagem. Ele pode ou não ser marcado pelo uso de travessão e de dois pontos. Lembra? Olha só. O réu afirmou
sou inocente. Observem que aqui nessa frase está marcado pelo uso dos dois pontos e pelo uso das aspas exatamente qual foi a fala da personagem. Esse tipo de discurso é o discurso direto, ok? O discurso indireto é aquele onde o narrador apresenta indiretamente a fala da personagem. Eu não tenho uso de uma pontuação que marca a fala. Eu tenho simplesmente o narrador repetindo aquilo que o personagem disse. Por exemplo, o réu afirmou que era inocente. Conseguem visualizar a diferença? A principal marcação do discurso indireto é que ele não tem os sinais de pontuação para demarcar a fala do personagem. Ele é simplesmente o narrador repetindo aquilo que alguém já disse, ok? E tem também o discurso indireto livre, que é quando o narrador reproduz de modo sutil os pensamentos e as reflexões da personagem. Por exemplo, o réu ouviu a sentença perplexo. Não percebiam a sua inocência? Observem que no discurso indireto, além do narrador repetir de maneira indireta aquilo que o personagem disse, ele ainda consegue imaginar, refletir quais foram as sensações, quais foram os pensamentos do personagem. Ok? Depois que vocês relembrarem esses detalhes, então, a definição de discurso direto, indireto, livre, no exercício número 4, vocês têm que colocar se o texto 1, que tipo de discurso que ele usa, e o texto 2, que tipo de discurso que ele usa também. Ok, pessoal? Exercício número 5. Agora responda. Quais as características do texto dramático? Pessoal, para a gente responder essa pergunta, nós temos que relembrar algumas coisas. Primeiro, o texto dramático, ele é um tipo de texto que é escrito para ser representado. É aquele texto que ele é feito para ser encenado como se fosse uma peça de teatro. Esse é o primeiro ponto que eu tenho que lembrar. Então, a partir do momento que eu sei que os dois textos dessas atividades são textos dramáticos, eu quero que vocês me respondam 3 coisas que correspondem à resposta do exercício número 5. Primeiro, o texto, ele pode ser principal ou secundário. Então, vocês vão ler o texto número 1 e vão me dizer o seguinte: esse texto, ele é principal ou ele é secundário? O texto principal, ele apresenta 2 possibilidades. A primeira é um personagem falando consigo mesma, é um monólogo. E a segunda é um diálogo, que é a fala entre 2 personagens. Então, vocês vão analisar o texto número 1 e vão me dizer o seguinte: esse texto é um texto principal? Se for, vocês me dirão se ele é um monólogo ou um diálogo, ok? A mesma coisa vocês farão com o texto número 2. Ele é um texto principal? Se ele for principal, ele é um monólogo ou um diálogo, ok? Mas, professora, eu acredito que esse texto não é um texto principal, eu acho que ele é um texto secundário. Por quê? Observem aqui, o texto secundário, ele apresenta algumas características. Entre elas, ele apresenta instruções para os autores, a listagem dos personagens, indicação do nome das personagens no início de cada fala, divisão em cenas, indicações sobre o cenário e indicações sobre a movimentação e sobre as atitudes dos personagens. Ok? Então, olha só, para responder a pergunta número 5, a primeira coisa que vocês vão colocar é: esses textos é um texto principal ou um texto secundário? Ok? Depois, vocês me dirão o seguinte:
A intenção do autor, ela pode ser moralizadora, que ela quer distinguir o bem do mal. Ela pode ser lúdica, né, que tem apenas o objetivo de divertir, de entreter. Ou ela pode ser crítica, que faz uma relação à sociedade, é uma crítica à sociedade. Ou ela ainda pode ser didática. A intenção do autor pode ser transmitir o ensinamento. Ok? Vocês vão me dizer qual é a intenção do autor no texto 1 e qual é a intenção do autor no texto 2. Depois, para finalizar as respostas da número 5, vocês devem dizer o seguinte: as formas do gênero. Esses dois textos, eles podem ser um texto de tragédia, de comédia, de drama ou um texto épico. Um texto de tragédia, como o próprio nome fala, ele apresenta uma tragédia, um acidente, alguma coisa muito complexa, triste, né? Um texto de comédia, automaticamente a gente entende que é aquele texto que nos faz rir, ok? Se for um texto de drama, é aquele tipo de texto que ele nos emociona, que ele causa tristeza, que ele causa um pouquinho de dor, certo? Ou ele pode ser um teatro épico, que é um teatro de época, certo? É um teatro, é aquele tipo de texto que ele aborda uma época específica, uma época passada. Por exemplo, na Rede Globo, nós temos muitas novelas de épocas que geralmente passam às 6 horas da tarde. Então, aquele gênero que retrata o passado, né? Aquele tipo de texto que retrata o passado, ele pode ser considerado aqui como teatro épico. Ok, pessoal? Então, vamos voltar para não ficar dúvida. Na pergunta número 5, quais são as características do texto dramático escrito? Primeiro, vocês vão me dizer se ele é um texto principal ou secundário. Depois, quais são as intenções do autor. E terceiro, as formas do gênero, ok? A nossa pergunta número 6 traz um texto, né, uma adaptação do texto do Chapeuzinho Vermelho. E ele pede o seguinte: reescreva o texto neste espaço, observando os aspectos que podem ser melhorados. Aí aqui tem uma adaptação do Chapeuzinho Vermelho, né? Tem, ó, cena 1, cenário. Aí ela acontece na casa da mãe de Chapeuzinho. Aí o figurino: mãe de avental e Chapeuzinho com toque, roupa vermelha. Observem que nesse trechinho aqui eu tenho muitas características de um texto dramático. E o que vocês têm que fazer no exercício número 6? Reescrever esse texto, garantindo com que ele seja mais fácil a nossa leitura, tá certo? Exercício número 7. Depois que você reescreveu o seu texto, você vai analisar o seguinte: 1. A fala das personagens ficou mais atrativa e ajudam a desenvolver o enredo? Ou seja, as falas mais atrativas ajudam a desenvolver a história? 2. É utilizada uma pontuação que colabora para a expressividade do texto? Ó, aqui já é uma dica de como você deve fazer para reescrever o texto na número 6. Vocês terão que utilizar uma pontuação que colabore para deixar esse texto mais expressivo, para deixar ele mais atrativo, ok? 3. As rúbricas estão claras e são suficientes para encenação? Pessoal, o que é uma rúbrica? Vamos relembrar aqui o que é uma rúbrica. São as marcações que o texto faz para que o personagem saiba o que é que ele tem que fazer. Geralmente as rúbricas, elas vêm entre parênteses, tá certo? E elas indicam o que o personagem deve fazer. Por exemplo, andar rápido, chorar, sair gritando, gestuar muito. Isso são rúbricas, ok? Exercício número 8.
Peça para alguém da sua família reler o texto e fazer as observações necessárias. Aí vocês podem compartilhar o texto com vocês, né, lá no grupo do WhatsApp, para os colegas lerem, ou vocês podem pedir mesmo para um adulto, para o irmão, para a tia, reler e fazer observações se necessário, ok? Pessoal, essa semana é só isso. Respondam tudo no caderno ou na apostila, tirem foto e enviem para mim no particular, tá certo? E vamos aí nos preparar para a próxima aula. Tchau, tchau!